Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Hoje é dia 5 de janeiro de 2023, estamos aqui mais uma vez. Vamos falar sobre divórcio e novo casamento. É um assunto onde cada um tem a sua opinião, é um assunto onde as opiniões se divergem, mas existe uma verdade, não é verdade? Você há de convir comigo que uma só é a verdade. Se existem várias opiniões, uma é a verdadeira. Eu vou dizer para você o que eu penso, o que eu creio. Divórcio e novo casamento. Existem aqueles que acreditam que se você se divorciar, você não pode casar novamente, porque você perde a sua salvação. Se você se casar novamente, você vai estar num adultério continuado. Existem aqueles que acreditam nisso, pregam isso. Existem outros que acreditam diferente, que no caso de uma traição e no caso também de um abandono, a pessoa fica livre para casar novamente. Na época do Senhor Jesus já havia essa discussão, se o homem podia repudiar sua mulher por qualquer motivo ou se era somente por causa de prostituição, por causa de imoralidade. Já havia esse questionamento. Jesus até disse que o divórcio ele surgiu por causa da dureza de coração. Por isso que Moisés ele permitiu que os maridos divorciassem das suas esposas no meio do povo de Israel por causa da dureza do coração deles, mas que não foi assim desde o princípio. Nós sabemos também que a palavra de Deus diz que Deus ele odeia o repúdio, o abandonar a sua esposa, por exemplo. Existem vários trechos na Bíblia. Mas essa nota aqui, em Deuteronômio 24, ela vem esclarecer o que é um adultério, o que é um divórcio, o que é um novo casamento, o que fazer no caso da pessoa já ter divorciado, o que fazer no caso da pessoa estar pensando em divorciar. Pois bem, me chama a atenção nessa nota, eu não vou ler aqui, porque o vídeo ficaria muito extenso, uma vez que as letras são muito pequenininhas, as letras da nota, né? Já da Bíblia são letras bem maiores, né? Olha aí. Então não vou ler, mas vou comentar algumas coisas aqui muito importantes. Primeira coisa que é chamada a atenção aqui. Existem aqueles que dizem que o novo casamento é um pecado e que Deus não aprova e que Deus vai jogar no inferno quem é casado pela segunda vez. Não é assim não, meu irmão, minha irmã, não é desse jeito. Nós podemos ler, por exemplo, aqui em 1 Tessalonicenses, ou melhor, Deuteronômio 24, nós podemos ler aqui o seguinte: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, e lá dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, porque a carta de repúdio, de divórcio, era para que a pessoa pudesse ficar livre para casar novamente. Isso é óbvio. Se ela foi casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fizer carta de repúdio, e lá der na sua mão e despedir da sua casa, ou se esse último homem que tomou por sua mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, ou seja, se o Espírito Santo usa essa palavra primeiro marido, então há o segundo marido. Então ele está considerando, Deus está considerando aquele segundo casamento como válido. Então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar
a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Note, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo, ele reconhece, Deus, ele reconhece o segundo casamento como válido. E tanto é que ela não pode voltar para o primeiro marido, se o segundo marido a abandonar. Ela pode arrumar um terceiro marido, mas, porém, não pode voltar para o primeiro marido. Interessante também que nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus falando em João, capítulo 4. Jesus fala com a mulher samaritana, ele diz, vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. Ou seja, Jesus chama os 5 relacionamentos que ela teve, os 5 maridos de maridos. Então ele reconhece que ela teve 5 maridos, que ela teve 5 casamentos e que o 6º não era marido dela. Então nós podemos ver também que em 1 Samuel 19:11 diz assim, porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Ou seja, aqui o Espírito Santo chama Mical de esposa, de mulher de Davi. Já em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 15, diz assim, e enviou Isbosete e atirou-a de seu marido, e Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando, chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner, vai-te agora, volta, e ele voltou. Ou seja, o Espírito Santo chama Paltiel de marido de Mical também. Chama ela de esposa de Davi, mulher de Davi, e de também esposa de Paltiel. Depois Davi a tomou novamente, porque ela primeiro era esposa de Davi. Então ela foi dada para se casar com Paltiel. E depois, quando Davi assumiu o trono de Israel, ele manda trazer ela de novo. Engraçado que esse mesmo Davi, ele toma uma mulher de Urias, que era um valente, um homem de Deus. Ele vai lá e toma a mulher de Urias, ainda manda colocar Urias na frente mais perigosa de batalha para que Urias morresse. E assim se sucedeu. Deus, ele se aborreceu muito com isso, perdoou Davi, mas fez vir uma dor indescritível sobre Davi. Ele sofreu as consequências amargamente por ter feito isso. Porém, Deus reconheceu depois Betseba como esposa de Davi, mesmo depois de toda essa barbaridade, né? Deus castigou Davi, mas reconheceu. Tanto é que o primeiro filho de Betseba com Davi morreu, a conta-gosto de Davi. Mas Salomão, filho de Betseba, é que veio a se tornar o rei de Israel. Então Deus reconheceu Betseba como esposa de Davi. Então existe o primeiro casamento, existe o segundo. Quando há um divórcio, segundo diz essa nota aqui mesmo, se você tiver uma Bíblia dessa ou adquirir uma, você vai ver. E eu concordo, meu irmão, minha irmã, que uma vez que há o divórcio, então aquela mulher que foi sua mulher, que foi sua esposa, já não é mais sua esposa. Ela é ex-esposa. E se você divorciou, você é um marido, então você é ex-marido da sua esposa. Você não é marido dela mais. O divórcio põe o fim no casamento. Agora, se a Bíblia diz que é um adultério, você repudiar por qualquer motivo, você repudiou, então você se tornou um adúltero. E você não casar novamente, não vai consertar ou piorar isso. E você casar novamente, não vai piorar isso.
não é um adultério continuado, de modo algum. Então, meu irmão, minha irmã, descanse no seu coração. Descanse, porque nós vemos na palavra de Deus, por exemplo, Deus falando lá para Davi, por ocasião do pecado que ele cometeu com Betseba, Deus dizendo para Davi que foi ele que deu as mulheres de Saul para Davi, porque Deus já tinha rejeitado Saul. Então Saul não era um adúltero, ele era um polígamo. Obviamente que nós não estamos defendendo poligamia, porque isso é contra os bons costumes, contra o bem do evangelho, e nenhum país do mundo hoje aceita essas coisas. Mas naquela época se aceitava. Isso não fazia, por exemplo, de Jacó, que tinha 2 esposas e 2 concubinas, um adúltero. Ele era polígamo. E nós podemos ver, meu irmão, minha irmã, que Deus, ele tolerava essas coisas. Ele não criou, por exemplo, o homem para ter 2 casamentos. Ele criou uma mulher para Adão. Uma mulher para Adão. Mas o pecado entrou na terra. A dureza de coração entrou na terra. Então essas coisas acontecem. E nós temos que olhar com misericórdia. Existe uma questão também, se um homem que é divorciado, um homem que se casou a segunda vez, este homem pode ser um pastor. Eu pergunto, por que não pode ser pastor? Se Davi, por exemplo, ele cometeu tantas loucuras, né? Davi foi e é um homem de Deus. Mas ele cometeu certas barbaridades. Mas Deus colocou, inseriu o nome dele lá em Hebreus, como um dos heróis da fé. Então Davi, ele no que ele fez certo, ele serve para ser um exemplo. E serve para ser um exemplo também, até mesmo de arrependimento, porque Davi se arrependeu, ele confessou o pecado dele, mesmo sofrendo as consequências, ele não se rebelou contra Deus. E por que um pastor que é casado pela segunda vez não pode ser pastor? Você conhece a vida deste pastor? Você sabe o porquê que ele divorciou? Você sabe que quando há um divórcio, ou os 2 são culpados, ou um só é culpado. Ou é a mulher ou é o homem, ou os 2. Mas existe o caso de um só ser o culpado. Às vezes um lutou pelo casamento, o outro não quis. Como diz o ditado, quando um não quer, 2 não briga, né? E a própria Bíblia diz, andarão 2 juntos se não tiver de acordo. Então, o novo casamento ele é permitido por Deus, com muita tristeza, ele é tolerado com muita tristeza, porque Deus não queria que fosse assim, mas por causa da dureza do coração, é assim que acontece. Se a pessoa ela abandona a sua esposa por qualquer motivo e casa com outra, cometeu adultério e vai ter aquele descritor em cima dela toda a vida, adúltero. E não tem nada que piore isso ou que repare isso. Então não adianta dizer, não, você não pode casar mais, para quê? Para tirar o descritor de cima? Não, vai sempre, casando ou não casando, vai ser adúltero. Porém, não é um adultério continuado. É um pecado que Deus perdoa. É um pecado que o Senhor perdoa. E é por causa da dureza de coração. Porém, Deus perdoa, mas não tira as consequências. Toda pessoa que se tornou um adúltero, que repudiou sua esposa por qualquer motivo, vai ter consequências terríveis para si e para os seus descendentes, para a sua família. É muito sofrimento quando há um divórcio. Deus ele odeia o divórcio, Deus odeia o abandono, Deus odeia a traição. E a pessoa que é de Deus, ela luta para não divorciar. Mas como eu disse, quando um não quer, 2 não brigam, não brigam, né? Como diz o ditado. E 2 não andam de acordo. E casamento é 2, não é só um. Se um quer ficar casado, o outro não quer, então não existe casamento. Não é verdade? Então, meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor. Descanse em Deus. E
e pense que Deus ele é misericordioso. Ele sempre foi misericordioso. Não adianta, se eu mentir uma vez, eu sou mentiroso. Sempre. Eu já menti. Nada que eu faça repara isso. Se eu cometi um pecado na minha vida, eu sou pecador. Mesmo o Senhor Jesus me salvando, eu continuo sendo um pecador. Eu vou deixar de ser pecador o dia que o Senhor Jesus voltar e me arrebatar. Nós vamos deixar de ser pecadores quando o Senhor Jesus voltar e nos arrebatar e nos tirar aqui dessa terra. Então tem muitas pessoas que nem ouvem os outros, as opiniões divergentes, e a pessoa, do coração dela, ela já emite uma opinião e quer condenar os outros. Não podemos condenar. A mulher adúltera, Jesus disse, eu não te condeno, vai e não peques mais. Jesus não concordou com o que ela fez, mas disse, eu não te condeno. Vai e não peques mais. E pode ter certeza, se você se tornou uma pessoa adúltera, se você está no segundo casamento, Jesus te perdoa. E não larga esse casamento não, esse segundo não. Luta com todas as forças para ir até o final. E lembre-se, tudo bem que está na lei, em Deuteronômio 24, mas se era abominação para Deus naquela época, é abominação hoje também, não mudou não. Por exemplo, se você divorciou da sua primeira esposa, não vai largar a segunda para voltar para a primeira, porque está escrito claramente que aí é a abominação. Você não está de acordo, chegou o fim do casamento, do segundo, se Deus não te der o dom do celibato, então olha para frente, casa a terceira vez, mas voltar para a primeira não volte, porque é abominação contra Deus. Mas você está no segundo casamento, lute, olhe para frente, esqueça o passado. Você que é mulher, divorciou do primeiro marido, está com o segundo, você não pode voltar para o primeiro, porque está escrito aqui, como nós lemos aqui em Deuteronômio 24, que é abominação. E, aliás, eu não me lembro de ninguém fazer isso. Talvez você que está me assistindo, conhece algum caso. Eu não me lembro, nos meus 44 anos, de ver alguém que se divorciou, casou com outro, depois voltou para o primeiro. Eu não me lembro. Por quê? Porque isso é uma coisa imoral. Até as pessoas do mundo sabem disso. Mas como tem de tudo nesse mundo, a gente não pode duvidar que existam casos assim, né? Mas a palavra de Deus diz, isso é abominação. Isso é abominação, muita abominação contra Deus. Mas, lembre-se, o nosso Deus é um Deus perdoador. Quem é salvo luta para não pecar. Quem é salvo não quer viver na prática do pecado, porque o Espírito Santo está nele, está nela, e vai fazer de tudo para não pecar. Se a pessoa não é salva, não adianta você tentar colocar um fardo pesado sobre a pessoa, porque nem salva ela é. Ela está vivendo sem Deus, mas quem é salvo não quer pecar. E se acontece uma tragédia na vida, é olhar para frente. Uma tragédia igual o divórcio é olhar para frente, crer no perdão de Deus, crer que Deus é misericordioso e olhar para frente. Breve nós estaremos num lugar onde não haverá mais casamento. Lá no céu, nem se casam, nem se dão em casamento. Jesus disse, são como os anjos. Já pensou que maravilha? Lá no céu, nós seremos irmãos, amigos, mas não haverá mais esse negócio de casamento, não. Isso é coisa aqui dessa vida, aqui dessa terra. E eu digo para você também, agora, o que eu sempre digo nas minhas pregações, o casamento, ele não é mais importante que a vida. A vida é mais importante que o casamento. Se você está vivo, você casa. Se você está morto, não tem casamento. Então, por exemplo, não é só no caso, por exemplo, de uma traição do marido encostar no outro que a mulher pode divorciar dele. Vamos dizer assim, por quê? Porque aquela palavra lá que Jesus disse se refere a todo tipo de imoralidade sexual. Não é só encostar em outra pessoa.
uma traição. Por exemplo, a esposa está vendo pornografia. O marido pode divorciar dela. Ela está cometendo imoralidade. Ela está. E existem outras coisas também que nem precisa estar escrito na Bíblia. Olha, se o cônjuge ameaça de morte o outro, aí vai ficar ali para morrer? O casamento é mais importante que a vida? Não, ele foi ameaçado de morte. Então tem coisa que nem precisa estar escrito na Bíblia, né? Houve um abuso, dependendo, caso de pedofilia. Às vezes a pessoa é casada com um pedófilo. Pode largar, é claro, e deve. Tem casos e casos. Obviamente que o cristão não vai divorciar por qualquer motivo, né? Ele vai lutar com todas as forças, mas tem casos e casos. Agressões físicas, agressões verbais já são difíceis de aguentar. E agressão física ainda, tem mulher que bate no marido, tem marido que bate na mulher. Aí eu vou dizer para essa mulher, fica casada? Eu não vou dizer para separar também, né? Porque se ele está batendo na mulher e eu falo, separa, ele vai vir tirar satisfação comigo. Eu não vou falar para separar também. Não é verdade? Eu não vou dar conselho a ninguém para separar. Eu dou conselho para orar. Mas aqui a gente pode dizer, está apanhando dentro de casa? Ah, meu amigo, minha amiga, você acha que isso é casamento diante de Deus? Não é não. Não é casamento não. Casamento é união, é concordância. Os dois têm que estar concordemente, andando junto, de acordo. Então, eu vou dizer para você uma coisa, todos nós somos pecadores, não há nada que piore isso ou que conserte isso, a não ser nós recebermos a salvação, o Espírito Santo. Então nós vamos passar a ter uma luta contra a carne e viver em novidade de vida até Jesus voltar, quando Ele há de nos libertar da natureza pecaminosa. Que Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.